Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e na última videoaula a gente criou a nossa página em HTML do nosso tema de login. Agora a gente vai programar em PHP essa página. Primeiro de tudo é incluir o nosso arquivo de conexão ao banco de dados. Se você ainda não tem um arquivo de conexão ao banco de dados ou não sabe como criar, eu recomendo que você assista essa videoaula aqui que eu coloquei no vídeo. Com a nossa conexão feita, a gente vai criar uma condição if. Se existir o post e-mail, aí realiza o login. O que é o post e-mail? É o valor desse campo aqui. Então, se a pessoa clicar aqui e a gente receber um post e-mail, ele vai realizar o login. Só que eu vou adicionar mais uma condição aqui. Além de existir, o post e-mail tem que ter um tamanho maior que 0. Tá, pronto. Agora, a gente vai criar a nossa seção. O que é uma seção? A seção é um tipo de informação que você armazena no PHP que ela permeia todas as páginas. Então, se eu crio uma seção aqui e crio uma variável do tipo session, não importa a página que eu estiver acessando do meu site, aquela variável ainda vai existir. Diferente de uma variável local que a gente cria, que ela só existe na página em questão. A gente vai começar a fazer aqui e vocês vão entender melhor depois. Então, primeiro de tudo, eu vou criar duas seções. A seção e-mail e a seção senha. A seção e-mail a gente vai tratar usando a função escape_string do objeto MySQLi. Esse objeto MySQLi a gente cria no arquivo conexão, conforme eu expliquei na outra videoaula sobre conexão. Então, essa função ela vai pegar o meu arquivo, o meu dado, e vai limpar ele de possíveis tentativas de ataque. Agora, a gente vai pegar a nossa variável senha e vai criptografar ela duas vezes usando o MD5. A gente vai criptografar duas vezes porque assim vai ficar mais difícil de que um hacker que acesse o seu banco de dados ele consiga desconverter essa senha, descriptografar ela. Desse jeito fica quase impossível o cara descriptografar a sua senha. Então a gente já recebeu nossos dados, já tratou eles, e agora a gente vai fazer uma conexão com o banco para verificar esses dados. Então o código SQL é igual select senha e e-mail da tabela usuário, onde o e-mail é igual ao session e-mail. Tirar os aspas simples daqui, que não precisa. Vou executar o meu código. E se não der certo, vou mostrar o erro. Vou pegar o resultado. Reparem que aqui eu troquei, eu não usei mais a MySQLi, eu usei SQL Query, porque a partir de agora é nela que eu vou fazer as consultas. Cuidado para vocês não trocarem, repetirem MySQLi aqui, porque é um erro comum. E vou colocar um contador chamado total. Que vai receber a quantidade de consulta, a quantidade retornada pelo banco de dados de usuários com esse e-mail aqui. Primeira validação que a gente vai fazer. Se o total for igual a 0, a gente vai criar um erro e vai colocar este e-mail não pertence a nenhum usuário. Ponto. E vamos fazer um else para continuar a nossa validação. Segunda coisa que a gente tem que validar é a nossa senha. Então eu vou pegar se dado senha for igual à senha que o usuário digitou, significa que está tudo correto. Então eu posso fazer o login. Então eu vou criar o login, que vai se chamar a session usuário e vai armazenar nessa session o meu código do usuário. Só que eu esqueci de digitar o código aqui em cima, então eu vou colocar ele
O e-mail não é necessário, eu vou precisar apenas do código e da senha. Tá, mas o que isso quer dizer? Vamos supor que eu digitei um e-mail aqui. Vou procurar no meu banco se existe algum usuário com esse e-mail. Existe. Quando eu descobrir que existe, então eu vou verificar se a senha que o cara digitou é igual à senha que está armazenada no banco. Se ela for, então eu posso fazer login. O que vai indicar o login é essa session usuário. Então sempre que a gente for verificar para ver se tem alguém logado, a gente tem que usar essa session usuário. Depois vocês vão entender melhor como que a gente vai usar isso aí quando a gente for fazer a página de proteção. Mas seguindo, a gente vai fazer um else aqui, que vai fazer o seguinte. Se a senha for igual, beleza, faz o login. Se a senha não for igual, vai fazer um erro. Senha incorreta. Tá, vamos supor que o usuário erre a senha dele. Para que eu não obrigue que ele tenha que preencher novamente o meu campo e-mail, eu já vou colocar aqui no valor a minha session e-mail. Então, se ele digitar o e-mail vai vir para cá, vai criar a sessão. Supondo que a senha esteja errada, o e-mail já vai aparecer preenchido. Então, é só ele digitar a senha novamente e clicar no botão login, que aí vai dar tudo certo. Uma coisa que a gente esqueceu de fazer é colocar o tipo submit aqui no botão. Então, se deixar só o tipo button, os meus dados não vão ser enviados. Antes de testar, eu preciso criar um código que mostre os meus erros. Então, eu vou vir aqui no corpo e vou criar um código em PHP. Se o total de erros for maior que zero, para cada erro, vou exibir meus erros. E para cada erro, eu vou criar um parágrafo e vou colocar dentro do parágrafo a minha mensagem de erro. Pronto, está criado o meu tratamento de erro. Para fechar, a gente precisa criar uma página de redirecionamento dos usuários. O que essa página vai fazer? Se o total de erros for igual a zero, ou não existir a variável erro, eu vou redirecionar o meu usuário usando JavaScript para a página sucesso.php. E antes de redirecionar, eu vou mostrar uma janelinha. Login efetuado com sucesso. Eu não criei essa página sucesso PHP, então quando ele for redirecionado, vai aparecer uma mensagem de erro. Mas vamos testar aqui. O meu usuário é o pedrosilva@gmail.com e eu vou digitar a senha e vou clicar em entrar. Login efetuado com sucesso. Agora eu vou testar novamente a minha página de login, só que eu vou colocar um e-mail errado. Vou colocar um e-mail aqui. E vou colocar a senha. E a mensagem, este e-mail não pertence a nenhum usuário, apareceu. Repare que tem alguns caracteres inválidos aqui, né? Isso é porque a gente não definiu o tipo de caracteres da nossa página. Então eu vou colocar aqui uma tag meta e vou colocar nela o charset UTF-8. E agora se eu atualizar, ó, vocês vão ver que os erros sumiram. Tá, agora vamos testar o e-mail certo, só que com uma senha errada. Senha incorreta. Então vocês viram que está funcionando 100% do nosso login. Na próxima aula, a gente vai criar o link Esqueceu sua senha. E até a próxima.